E começou a valer nesta semana a redução do imposto sobre exportação de produtos agrícolas na Argentina. A medida, que foi anunciada pela equipe do governo do país vizinho, faz parte das principais promessas de campanha de Javier Milei para o setor agropecuário. Em coletiva de imprensa, o ministro da Economia, o secretário de Agricultura e o secretário da Indústria e Comércio de Milei ressaltaram a atual situação do campo, que enfrenta tempo seco, queda no preço das commodities, e disseram que a medida se trata de um sinal aos agricultores. Nesta tela, você acompanha a lista de produtos do agro que vão ter a redução no imposto de exportação até o dia 30 de junho. A soja terá redução de 33% para 26%. O farelo e o óleo de soja, o imposto cairá de 31% para 24,5%. Produtos como milho, trigo, sorgo e cevada terão redução de 12% para 9,5%. O girassol, de 7,5% para 5,5%. Vale destacar que Milei zerou de forma permanente o imposto sobre exportação de produto agro de economias regionais. E agora, mais recentemente, a gente teve um anúncio também da redução da taxa de juros na Argentina. Vamos analisar a macroeconomia, a economia agrícola da Argentina e os impactos para o agro brasileiro. Recebemos para essa conversa Gustavo Segré, comentarista da Jovem Pan. Seja bem-vindo, Segré. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, e recebemos também Eduardo Vanin, analista da Agrinvest Commodities. Seja muito bem-vindo, Vanin. Tudo bem, Karen? Como é que tá? Muito bem. Obrigada pela sua presença. E a gente começa com você, Segré. Que sinais o Milei está dando com essa medida de redução das retenções, um pedido antigo do setor agropecuário para diminuir as taxas que incidem sobre os produtos que vão para exportação? E devemos lembrar que quando foi imposto essa retenção era por uma falta de recursos para cobrir o déficit fiscal que a Argentina tinha. Para você ter uma ideia, na época a tonelada de soja estava $540 e o produtor argentino recebia na mão o equivalente a $133, $140, um absurdo. Isso é uma modificação agora, mostrando que com o superávit fiscal de 1,8 sobre o PIB em 2024 e um superávit financeiro, após pagar os juros da dívida, de 0,3%, o governo começa a cumprir a promessa de campanha, diminuindo os impostos, nesse caso, as retenções de exportação, que era quando o exportador argentino enviava seu material, seu produto para fora, tinha que pagar por isso para o governo argentino. Está começando a diminuir e vai ser por 6 meses. Se funcionar bem, vai continuar então essa diminuição e provavelmente antes do final do governo Milei seja até 0% essa retenção. Essa é uma demanda dos argentinos que está sendo atendida pelo governo de Milei e que, na visão de Eduardo, a gente quer saber, gera que tipo de efeitos colaterais para o mercado agrícola? A nossa audiência bem sabe que o Brasil e a Argentina competem em alguns mercados, como, por exemplo, o dos grãos. Que efeito a diminuição das alíquotas das taxas sobre exportação já geram no mercado agrícola, Eduardo? Bom, o impacto maior é para o farelo e para o óleo. Para a soja, provavelmente o impacto é menor. Isso porque a soja da Argentina não compete com a nossa. A soja da Argentina ela é muito utilizada para reservas na China, porque ela tem menos óleo, portanto ela dura mais armazenada. Ela vai concorrer com a soja americana, principalmente a soja embarcada pelo PNW, Portos do Pacífico. Então, para nós, para o Brasil e para os Estados Unidos, não é um bom negócio quando a gente pensa em indústrias. É mais concorrência no farelo e no óleo, porque a ideia é aumentar o farmer selling, que é a comercialização, incentivar o produtor a vender mais. Isso já tem algum tipo de impacto indireto na formação do preço e atinge a competitividade do agro nacional, do agro brasileiro, de alguma forma, Vanin? Temos uma concorrência maior. Os prêmios na Argentina, no FOB, Rosário, já começaram a cair para o óleo e para o farelo. Portanto, você tem uma pressão negativa sobre as margens de esmagamento. A margem no Brasil ainda está boa, mas se continuar caindo o preço, o flat price do farelo e do óleo, a margem vai piorando. Inclusive nos Estados Unidos. Lá eles estão esmagando mais soja e estão tendo uma grande dificuldade de vender o farelo. Portanto, é ruim para todo mundo. É mais farelo no mercado que já tem
bastante. Muito bem. Dentro desse contexto que o Segré colocava para a gente, de um superávit fiscal que dá espaço para o governo da Argentina fazer medidas como essa, que eram promessas de governo como redução das alíquotas das retenções, hoje, agora, nesta semana, melhor dizendo, houve o anúncio de redução na taxa de juros na Argentina. De que forma a redução da taxa de juros impactará a economia argentina, gerando efeitos colaterais ao Brasil? Lembrando que a taxa de juros da Argentina ainda está bastante alta, não é, Segré? Está alta, mas eles estão fazendo uma coisa com muita criatividade. Estão colocando a taxa de juros sobre a inflação futura. A taxa diminuiu de 32% para 29%, com uma previsibilidade de taxa de inflação para 2025 de 25%. Ou seja, a taxa passa a ser reais positivas, em termos reais. Até agora era negativa, porque a inflação acumulada para trás era muito alta. Isso coloca uma situação interessante, que é tentar conter, de alguma forma e muito moderadamente, a atividade econômica para 2025 para controlar a taxa de inflação que calculamos até junho deve estar em torno de 1% por mês. Considerando em dezembro de 2023, 25,5% por mês, a queda é realmente macabra para a inflação e muito boa para a população. Muito bem, interessante essa visão de futuro. E aí, Vaninha, eu te convido a fazer essa análise junto conosco, especialmente para o mercado agrícola, porque muitos dos agricultores, agropecuaristas do Brasil tomam muitas decisões já para 26 e assim por diante, vendendo antecipadamente sua safra. A gente vê uma retirada parcial, ou seja, uma diminuição parcial dos impostos que incidem sobre a exportação da Argentina e um horizonte econômico de melhoria, o que poderia abrir espaço para essa taxa chegar a zero, como há pouco nos disse o Segré. Esse é um horizonte que está na sua análise para a gente tentar antecipar de que maneira uma Argentina mais competitiva num futuro não distante vai impactar a formação de preço e pode já impactar a decisão de hoje agricultores do Brasil? Olha, o mercado da Argentina funciona um pouco diferente. É um mercado muito mais voltado para a industrialização da soja. E é um mercado que opera muito no spot, muito curto. O impacto maior de curto prazo, uma taxa de juros cada vez menor, principalmente na redução da margem geral do agronegócio na Argentina. Inclusive, nós temos RJs, equivalente ao nosso RJ aqui no Brasil, de vários grupos grandes do agro na Argentina, devido à possibilidade de você não conseguir mais fazer o carry trade. Ou seja, você tem a soja do produtor, é normal ele vender a fixar, ele te entrega a soja, o preço fica flutuando. Você pega essa soja, ou processa ela, ou vende ela, esse caixa entra no seu dinheiro, e no passado, com 130% de juros, você aplicava o dinheiro e tinha um ganho financeiro, e não operacional na operação. Agora que o juros é muito menor, então aí a maré baixou e agora os esqueletos começam a aparecer. Enfim, em termos gerais, esse impacto imediato para o agronegócio na Argentina não é bom. Vai trazer um custo menor para o produtor? Provavelmente. Vai fazer ele vender mais? Ainda é uma grande dúvida. E então você tem mudanças que as empresas, as indústrias não estavam preparadas. Nesse momento, eu diria que é negativo para o produtor na Argentina. Interessante. Segré, por que as carnes ficaram de fora desse anúncio, um dos primeiros para o setor agropecuário, de redução de taxas? Imagino que o governo não quer abrir tanto o caixa e soltar tantos recursos, sobretudo porque as carnes já têm mais processo industrial no meio. Isso pode favorecer a competitividade do produto. Quando falamos sobre os produtos que a gente avaliava na tela, observamos que a maioria são produtos primários, sem muita industrialização, salvo quando a gente fala sobre o óleo, por exemplo, ou a farinha, eventualmente. Mas me dá a sensação, pelo que conversei com alguns integrantes do governo Milei, que estão fazendo um teste. 6 meses, diminuição, e vamos avaliar se o resultado fiscal se mantém. Se o impacto na arrecadação não é tão forte quanto parece, continuam com mais uma prórroga desse prazo ou uma diminuição maior, com a possibilidade que, se as coisas não saem do jeito que eles estão projetando, então poderia voltar a subir a partir dos 6 meses. Eu acredito que não vai acontecer uma suba de novo dessas retenções. Muito bem. Aí, Vaninha, pergunta para você, que outras medidas estão no seu radar
por parte do governo de Milei que impacta o agro da Argentina com efeito colateral no Brasil? Imagino que você também esteja pensando lá para frente, né? Olhando num horizonte de 25, 26. Olha, nós temos essa redução por 5 meses. Ela começou essa semana, mas muito devagar. Tem vários detalhes ainda que não foram definidos. E vai começar para valer, imagino que agora, semana que vem, em fevereiro. Então, nós vamos ter fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, nós temos 5 meses de medida. A ideia é zerar os estoques de milho, de soja, principalmente, para safra nova. Vai pegar um pedaço também da safra nova, visto que a Argentina começa a colher já em abril, maio já pega fogo, junho também. Eu imagino que o governo quer fazer um caixa maior, até porque a safra não vai ser cheia esse ano, devido ao clima da Argentina que não está bom, e para a tentativa, que eu me lembro muito bem, que era de unificar o câmbio, ter um câmbio só. Para isso precisa de reservas. Enfim, é uma medida para testar o sistema? Mas também é uma medida para você trazer mais dólares de reservas para o país. Então, é uma medida de curto prazo. Esse primeiro semestre é aumento de oferta de óleo de farelo. Segundo semestre, dependendo do tamanho da safra na Argentina, que vai ser menor, pode daí não ter tanta pressão assim. Então, o agro na Argentina está se adaptando. E, enfim, foram anos em que o produtor foi muito penalizado. O impacto que poderia gerar para o Brasil, de longo prazo, seria uma Argentina voltar a investir mais. Área, sementes. Na Argentina, por exemplo, os produtores não plantam sementes igual aqui no Brasil, que nós temos genética muito bem trabalhada. Lá é normal bolsa branca, que é uma semente que você não sabe de onde veio. Isso tudo devido a essa penalização que o produtor sofre bastante, que é as retenções. 1/3 do valor da soja fica de cara sobre o valor FOB em termos de impostos. Então, é bastante pesado. Tudo bem que o custo de produção na Argentina é menor do que aqui no Brasil, mas, enfim, se a gente pegar o parque de máquinas na Argentina, é muito mais velho do que no Brasil. Isso mostra que o produtor tem investido cada vez menos. Também dá esse horizonte de oportunidades que você coloca, né? De renovação também da indústria, de incentivo a investimentos, novas tecnologias. Para a gente amarrar a nossa conversa, Segré, a gente tem observado essas mudanças para o ano de 2025 com a chegada de Donald Trump nos Estados Unidos e um alinhamento político e ideológico com o Milei, diferente do que acontece com Lula. De que maneira isso pode colaborar para o estreitamento da relação entre a Argentina e Estados Unidos e gerar algum efeito colateral para a economia brasileira, na sua percepção? Bom, do ponto de vista dessas imitações, o Milei já anunciou que vai colocar uma cerca na fronteira com a Bolívia e muito provavelmente outra cerca na fronteira com o Brasil, na província, o estado de Misiones. Não é muro, a Argentina tem menos recursos que os Estados Unidos, então é cerca com alarme farpado na parte de cima, mas não é muro. Claro, a Argentina quer fazer um acordo bilateral com os Estados Unidos, está focado com isso, ameaçou retirar a Argentina dentro do Mercosul, que acredito que não chegará a acontecer se o Mercosul pode negociar uma retração para uma zona de livre comércio, mas fica muito claro que ideologicamente o Milei quer se colocar como se fosse uma filial ideológica do Trump aqui na América Latina, e isso colide de frente com a política brasileira. Nos resultados fiscais, que são políticas, uma retração e outra expansionista da questão fiscal e monetária, obviamente os resultados teremos que esperar. Eu acredito mais naquele que cuida do recurso público, nesse momento a Argentina. Muito bem. E aí, para você, Vaninha, a pergunta: se esse acordo bilateral entre a Argentina e Estados Unidos sair do papel e essa aliança entre Trump e Milei ficar, de fato, mais azeitada, qual o impacto que o agro do Brasil passará a ter? Olha, o impacto eu já sinto aqui. Essas férias, por exemplo, muitos argentinos. A Argentina está ficando cara. Esse é o primeiro impacto. O câmbio lá está valorizando e é uma economia dolarizada ainda. Eu acho que isso torna a coisa muito pesada. Enfim, a Argentina, ela dando certo todos esses ajustes, nós vamos ter uma valorização do câmbio. Para o agronegócio, a grande pergunta sempre o produtor argentino vai vender mais soja, mais milho? É isso que nos interessa, porque daí
vendendo mais soja, então nós vamos ter mais farelo, mais óleo no mercado, e isso é pressão sobre as margens. Vendendo mais milho, é mais concorrência para o Brasil. Da mesma forma, para uma mesma janela. A Argentina começa o seu programa a partir de maio. O Brasil começa a partir de julho. Então, a Argentina indo muito bem, fazendo os desacordos, atraindo investimento, câmbio para baixo, e é um custo Argentina maior. É isso que, de imediato, eu consigo ver. Eu tenho 1 minuto para a gente encerrar, e lá no começo dessa edição do Hora H do Agro, a gente tratou de uma ideia aqui do Brasil, de alas do PT, sobre taxação das exportações do Brasil para ajudar o governo a diminuir a inflação de alimentos. Tema que abriu a edição de hoje, e a gente está fechando aqui com a Argentina, que há anos já taxa as exportações, e a gente vê os resultados que são penalizadores para o setor agropecuário. Segré, o Brasil caminha nesta direção da Argentina do passado, que taxou as exportações, ou é só uma ideia aleatória de alas do PT? Eu acho que é uma ideia de alguém que não entende de economia e que pretende, através de um efeito paliativo, resolver uma questão estrutural. A Argentina já chegou a proibir a exportação de trigo e de farinha de trigo na época que o Brasil sentiu isso e teve que abrir a importação dos Estados Unidos, de Canadá. É ruim, é uma metodologia que para mim não vai funcionar. Mas, se tratando do governo, a gente não sabe o que pode sair daí, né? Vanin, vem ou não vem uma taxação das exportações do agro do Brasil? Olha, pelo amor de Deus, tomara que não. Mas isso só me mostra uma coisa, tá bom? O governo não tem nenhuma vontade de reduzir gastos. Então, esse é o grande pepino. É isso que é necessário, e não subir impostos. Olha o tanto de impostos que nós já temos. E o sucesso do agronegócio brasileiro só é por isso, porque nós não temos nenhuma tarifa direta na exportação de grãos. Portanto, isso nos coloca em pé de igualdade com qualquer país exportador. Isso que faz do Brasil, do agro, o sucesso que é. Começar a colocar tarifas, a gente já sabe para onde que isso vai. 5% é de começo, e a conta do governo nunca vai fechar. Portanto, passou o boi, passou a boiada. Extremamente perigoso. O Brasil, como nação, tem que estar extremamente de olho no Congresso, não é nem no governo, isso tem que passar no Congresso. Então, a nossa pressão tem que ser sobre o Congresso. Isso pode ser o começo de uma história extremamente desastrosa. Isso não pode passar. Muito bem, muito obrigada a vocês por essa entrevista, por essa análise. Gustavo Segré, comentarista da Jovem Pan, volte sempre, um prazer recebê-lo. O prazer foi meu, até a próxima. Eduardo Vanin, analista da Greenvest Commodities, da mesma forma, uma satisfação tê-lo conosco, volte sempre. Obrigado a todos, grande abraço, até a próxima. Até a próxima.